Eu vim gravar o resultado final da reforma dessa cobertura para mostrar para vocês. Mas já de cara eu parei aqui na porta para mostrar a zebra que aconteceu aqui nessa obra e tratar de um assunto importantíssimo que é impermeabilização. E por que eu estou aqui na porta? Porta de acesso da área interna para a área externa da cobertura. Porque depois de fazer toda a reforma nessa área externa e de tomar todo o cuidado com a impermeabilização que já existia aqui, eu mostrei isso nos vídeos do Mãos à Obra dessa reforma, a gente teve um problema justamente nesse limite, nesse encontro, na porta que divide um ambiente interno com o externo. Por quê? Já existia uma porta de correr de vidro nesse vão, de vidro fumê, só que era uma porta que já estava muito danificada, estava velha e a gente quis trocar por uma porta nova mais moderna, em que esse vão ele se abrisse mais. Então o que foi feito? Nós tiramos toda a estrutura que fica nas paredes, no teto e no piso, todo o marco dessa porta ele foi retirado. Nós tivemos que cortar a soleira que existia, tomamos o maior cuidado para não perfurar a manta de impermeabilização que fica embaixo. Colocamos um novo trilho, fizemos uma nova impermeabilização por baixo desse trilho com argamassa polimérica, foi passada várias camadas aqui e tudo certinho para que a gente não tivesse problema de nenhuma ordem. Quando a obra já estava toda pronta, o vidro já tinha sido instalado, faltava apenas instalar o trilho dessa porta. E o vidraceiro, ele veio um dia aqui sozinho, os engenheiros, o pessoal da obra já tinha todo mundo indo embora, e ele veio sozinho instalar esse trilho. Então o que ele fez? Ele pegou uma broca deste tamanho e furou uns 10 centímetros no piso para instalar um trilho desse tamanhozinho. Com isso, ele perfurou a pedra que existia, a proteção mecânica e a manta asfáltica. Esses trilhos de porta de correr, vou mostrar aqui agora, dar um zoom no chão para vocês entenderem. O ideal é que eles fiquem embutidos no chão para que não tenha nenhum trupicão aqui, né? Para que ninguém tropece ao passar. Então, aqui nós temos 4 folhas. Então, nós temos 4 vãos aqui para as portas correrem, como se fossem 4 trilhos. Isso aqui acumula água. Quando a porta está fechada, olha só, nesses trilhos externos, a água da chuva, ela bate aqui e ela entra. Ela fica muitas vezes acumulada aqui dentro, por isso que a gente tem que fazer também uns furos aqui para o lado de fora para essa água escorrer. Mas o que aconteceu? Como ele fez um buraco muito profundo para o trilho, que está exatamente aqui, ó, essa água que normalmente fica um tempinho aqui empoçada no trilho até escorrer por fora, pelos buraquinhos que a gente tem aqui nesse desnível, ela passou a descer para a laje. E aí, a gente ainda teve um agravante aqui nesse apartamento, porque a laje, ela deve ter uns 20 centímetros de espessura, mas tem um enchimento grande que foi feito com entulho de obra. A gente olhando por fora, parece que essa laje tem uns 60 centímetros de espessura, mas mais da metade dela é enchimento. Então, essa água, na hora que ela infiltrou, ela foi entrando por esse enchimento e ela formou como se fosse uma piscina aqui. Embaixo de toda essa pedra da sala de dentro ficou cheio de água e essa água começou a sair pelo rejunte da pedra. Então começaram a formar algumas poças de água aqui dentro da sala que os clientes não sabiam de onde vinham. Além de que começou a pingar no andar de baixo também, a laje começou a ficar toda marcada e aí foi se investigar para ver de onde vinha essa água, o que tinha acontecido. Isso tudo aconteceu porque a água entrou por esse buraquinho que foi perfurado no trilho. A visão de fora para dentro é essa. Atrás de mim está a nossa bendita porta. Então, detectado o problema, gente, o que precisaria ser feito normalmente? A gente ia precisar quebrar parte desse piso externo que tinha sido acabado de colocar, parte do piso interno, retirar a porta toda, descascar, chegar até a manta asfáltica e fazer uma emenda numa área maior, fazendo um transpasse grande em relação a esse ponto de infiltração. Isso geraria um transtorno enorme para os clientes que tinham acabado de sair de uma reforma grande, isso geraria um custo alto e uma dor de cabeça que, além de tudo, é o seguinte: provavelmente a gente ia precisar trocar todo
todo o piso do interior da sala, que já é um piso de pedra bem antigo e a gente não ia conseguir mais um lote igual. Então, muito tempo e muito dinheiro gastos. Porque essa é a forma tradicional que a gente tem de resolver o problema de infiltração de dentro para fora. A gente chega na manta, corrige essa manta que está lá dentro e resolve o problema do lado de fora. Mas a solução que foi aplicada aqui é uma solução incrível, super tecnológica, que foi trazida pelo meu cliente. Eu mesma não conhecia e fiquei simplesmente encantada com a técnica. Essa empresa, a MG Impermeabilizantes, ela trata a infiltração de fora para dentro. Então a gente não precisa quebrar tudo. O que foi feito no caso desse apartamento? A gente tratou de baixo para cima. Então nós tínhamos acesso à laje, essa laje no andar de baixo, a gente tinha acesso a essa laje. Foi feita uma inspeção lá pelo lado de baixo para detectar se era só um ponto ou se existiam mais pontos de infiltração. E a partir de baixo, essa infiltração foi tratada através da injeção nessa laje de um gel vinílico. Um gel vinílico que ocupa todas as fissuras, todas as trincas, todos os buraquinhos que houver nessa laje. Esse gel vinílico, ele entra e ocupa todos esses espaços, vedando a passagem da água. Esse gel, ele é injetado na laje, na verdade, no estado líquido. É um bicomponente, uma mistura de componentes que eles fazem, injetado em altíssima pressão, em 20 bar, que é a unidade de pressão. 20 bar equivalem a 2 toneladas de pressão. Então, com essa pressão forte, esse gel é injetado na laje e 30 segundos após essa injeção, ele vira o gel, ele vira uma gelatina, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, esse é o estado dele depois que ele vira um gel, né? 30 segundos depois de ser injetado como água, ele fica com essa consistência gelatinosa. E com o passar do tempo, se a gente passa por um período grande de seca, por exemplo, esse gel ele continua perdendo um pouquinho de água até ele se solidificar. O que poderia, como ele diminui o espaço dele, ele diminui de tamanho, a água poderia voltar a passar por alguma trinca ali. Mas quando ele entra em contato com a água novamente, rapidamente ele vira gel de novo. Então ele ocupa esse espaço, ou seja, a água não vai passar de forma nenhuma. Além disso, como ele é injetado com essa pressão muito grande, ele percorre qualquer buraquinho, assim, ele é capaz de percorrer e de cobrir fissuras da espessura de um fio de cabelo, assim, muito, muito, muito pequeno. E esse sistema, ele é preparado da seguinte forma: existe uma máquina que seria a bomba de injeção em que ali é preparado esse bicomposto, é colocado esse líquido ali dentro. Na laje, ao redor da fissura, do ponto a ser tratado, eles fazem novos furos, cercando esse ponto de infiltração, colocam ali uns bicos injetores, que fazem parte do sistema, e depois eles conectam essa bomba injetora, tem tipo uma mangueirinha que conecta essa bomba injetora nesses bicos de injeção. E aí, dessa bomba, esse líquido é injetado em alta pressão para dentro da laje. Em alguns casos, é possível a gente ver esse líquido saindo pela própria fissura, pela própria trinca. Eu vou colocar um vídeo aqui que o fabricante me mandou desse sistema sendo executado, porque quando eu cheguei aqui na obra, eles já tinham acabado o serviço. Então, olha só, nesse momento eles estão injetando o gel vinílico. E a gente pode ver pela trinca, pela rachadura, esse gel saindo. Ou seja, todos esses espaços estão sendo preenchidos ao redor da trinca e a trinca está sendo preenchida por esse gel vinílico. Em 30 segundos, esse líquido ele vai virar o gel e vedar toda essa infiltração. Essa é uma solução interessantíssima para ser usada em prédios, por exemplo. Quando a gente tem uma grande área de pilotis, área aberta, jardim, piso, quadra, o que for. E abaixo dessa área a gente tem a garagem. Então, quando tem problema de infiltração, isso é muito grave. Eu já me deparei com situações desse tipo, porque essa água ela começa a pingar em cima de carro, a danificar os carros, é um transtorno muito grande. E a solução é drástica, porque tem que tirar tudo que existe de jardineira, tem que quebrar o piso da área inteira para colocar a manta asfáltica em tudo de novo. Um custo muito alto. Então, nessas situações, essa solução ela é dada de baixo para cima, igual a gente fez aqui na cobertura, mas numa área de subsolo. Eles conseguem preencher todos esses pontos de infiltração com esse gel vinílico de dentro da garagem, né? Ele é como se ela fosse... ela faz o caminho inverso, esse gel vinílico ele faz o caminho inverso da água. A água está
descendo e se expandindo. O gel ele vai fazer o caminho inverso e ocupar todos esses espaços. Uma coisa interessante também para falar é o seguinte, a garantia que eles dão é, de cada ponto de infiltração detectado, esse gel ele cobre uma área com um raio de 2 metros em volta do ponto. E esse produto ele tem 5 anos de garantia. Após a experiência aqui nessa obra, eu tive uma conversa, bati um papo com o Marcílio, que é o dono da MG Imper, e ele estava me contando outras formas e outros sistemas que eles também têm de conter infiltração, similares, mas um pouquinho diferentes do que foi feito aqui, porque o produto injetado é diferente. Então ele me mostrou um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês também, de uma infiltração muito grande que eles resolveram numa caixa d'água, num reservatório de água grande, de 1.000 metros cúbicos de reservatório. Isso equivale, assim, imaginando uma área, mas equivaleria a uma área de 10 metros por 10 metros por 10 metros de altura, cheio de água. Então eles conseguem resolver essa infiltração sem esvaziar o reservatório, porque eles resolvem de fora para dentro. Só que ao invés do gel vinílico, eles injetam uma espuma estrutural de poliuretano. Então, ela entra no estado líquido, mas também em contato com a água, nesse caso é um pouquinho diferente, não são 30 segundos depois. Em contato com a água, ela se expande. E aí, ela segura, né, ela faz o caminho inverso e segura a passagem da água. Só que essa espuma estrutural de poliuretano, ela é mais porosa do que o gel vinílico. Então, eles precisam de uma segunda etapa, que é fazer a injeção de um outro gel, mas aí nesse caso já é um gel acrílico, que ele vai ocupar todos os espaços dessa espuma estrutural. E aí, com isso, o sistema já está vedado, mas eles ainda tomam a precaução de passar em volta de toda a estrutura de concreto uma argamassa polimérica. Achei essa solução muito interessante também, porque ela pode ser levada para dentro dos nossos edifícios, né? Quase sempre a gente tem uma caixa d'água aérea, que o que é isso? Uma caixa d'água que está no alto, não está enterrada. Então, quando a gente tem esse sistema de caixa d'água aérea lá no alto do edifício, a gente consegue resolver um problema de infiltração dessa caixa sem interromper o abastecimento de água da edificação, o que é muito importante. E o mais interessante de tudo, além de custo e de quebradeira que a gente evita, é a gente poder sanar a questão da infiltração durante o período de chuvas. Porque normalmente o que acontece? A gente precisa esperar secar, precisa que esteja tudo bem sequinho para poder atuar. E durante o período de chuvas é difícil isso acontecer. Às vezes a gente fica grandes períodos sem uma estiagem. Então, todos esses sistemas, eles podem ser feitos durante as chuvas, o que para mim foi o mais fantástico de tudo. Nós estamos no início do período chuvoso, então por isso eu achei muito interessante trazer esse assunto por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo os contatos dessa empresa, do Marcílio e da empresa que é a MG Impermeabilizantes. Se esse tema te interessou, se você acha que é um tema importante, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui. O sistema ele é feito da seguinte forma, eles têm uma máquina que parece que Eles têm uma máquina que ali é colocada... O sistema funciona da seguinte... lá em casa. O sistema funciona da seguinte forma.